O estoicismo possui a capacidade de transformar profundamente nossa abordagem à vida, influenciando a maneira como vivemos e enfrentamos os desafios. Os estoicos foram pioneiros na teoria das emoções humanas, proporcionando ensinamentos sobre o desenvolvimento da inteligência emocional e a construção de uma força interior que amplia nossa habilidade para enfrentar os desafios com clareza e sabedoria. As palavras desses filósofos resistiram ao teste do tempo, e hoje compartilharemos 12 lições inspiradoras extraídas das obras de destacados pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Essas lições intemporais têm o potencial de iluminar o caminho rumo a uma vida mais significativa e gratificante. Antes de explorarmos esse conhecimento incrível, convido você a deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito, e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade de adquirir sabedoria transformadora. Afinal, este conhecimento pode ser a chave para mudar sua vida. Parte 1. Epicteto, um homem que nasceu como escravo e se tornou um dos mestres mais influentes de sua época, nunca se considerava um mestre, mas sim um filósofo estoico. Sua busca era por um conhecimento muito específico, o conhecimento prático que, uma vez aplicado, nos ajuda a enfrentar e superar as inevitáveis dificuldades da vida. Ele combinava suas experiências de vida com a sabedoria de seu grande mentor, o filósofo estoico Manius Rufus. Epicteto adquiriu um tipo de conhecimento tão valioso que as pessoas viajavam centenas de quilômetros apenas para ouvi-lo, mesmo que fosse por 1 ou 2 horas. Pais enviavam seus filhos, dos mais pobres aos mais ricos e poderosos, para absorver suas palavras. Até o imperador Adriano competiu pela chance de sentar aos pés de Epicteto. Felizmente, um jovem regularmente ouvia Epicteto e registrou tudo o que ele tinha a dizer. Essas anotações sobreviveram até hoje e foram transmitidas a algumas das maiores figuras da história. Essa lista inclui o imperador romano Marco Aurélio, que expressou sua gratidão por ter recebido um exemplar das palavras de Epicteto. Theodore Roosevelt, um notável presidente americano, carregava consigo um exemplar de Epicteto durante sua perigosa expedição ao Rio da Dúvida. O almirante James Stockdale levou Epicteto consigo enquanto liderava esquadrões de caças no Vietnã, usando seus ensinamentos para sobreviver por 7 anos como prisioneiro de guerra. Epicteto, sem dúvida, foi uma das pessoas mais sábias e inspiradoras da história da humanidade. Suas lições continuam a ressoar e a influenciar, e ao compreender suas ideias, você também pode adicionar seu nome à lista de mentores que transformaram vidas. A primeira lição estoica, a dicotomia do controle, destaca a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Ao focar nas escolhas que fazemos, encontramos o verdadeiro bem e mal em nós mesmos. A segunda lição destaca que não são os eventos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que fazem deles. Decidimos como reagir a situações, exercendo assim o poder mais importante que possuímos. A terceira lição, sobre humildade, incentiva a se livrar do orgulho e da vaidade. Estar aberto para aprender ativamente, independentemente do estágio em que nos encontramos, é a chave para o verdadeiro progresso. A quarta lição enfatiza o uso das dificuldades como oportunidades para crescimento e superação. Epicteto acreditava que, ao encarar os problemas como desafios a serem superados, revelamos nosso verdadeiro caráter e nos tornamos a melhor versão de nós mesmos. Em resumo, Epicteto acreditava no poder da escolha como o supremo poder do homem. Ao distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está, buscamos a paz de espírito e a sabedoria. Sua filosofia estoica continua a inspirar muitos na busca por uma vida significativa e equilibrada, marcada pela autodisciplina, autocontrole e sabedoria. Parte 2. Sêneca. Você realmente saberia o que a filosofia oferece à humanidade?
Sêneca afirmou uma vez que a filosofia proporciona direcionamento. Nascido no início do primeiro milênio, em uma época de paranoia, violência e agitação política, Sêneca sentia a necessidade de orientação, assim como qualquer pessoa. Em suas leituras extensas, ele descobriu uma escola filosófica conhecida como estoicismo, fundada na Grécia alguns séculos antes. Nas obras dos estoicos, como Epicteto, encontrou a orientação que buscava sobre como viver uma boa vida. Logo, Sêneca começou a escrever cartas e ensaios para familiares, amigos e jovens promissores, compartilhando a sabedoria que havia transformado sua própria vida. Quinta lição estoica: permaneça na realidade. Sêneca advogava a importância de permanecer na realidade. Ele dizia que nada o agradaria, por mais excelente ou benéfico que fosse, se não pudesse compartilhar esse conhecimento consigo mesmo. Destacava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A vida de Sêneca foi marcada por sofrimentos, desde uma doença pulmonar crônica até os reinados perturbados dos 5 primeiros imperadores. No entanto, ele aconselhava nos preocuparmos apenas com o que realmente importa, evitando a tortura mental causada por preocupações imaginárias. Sexta lição estoica: resistência mental. Para Sêneca, a excelência diminui sem adversário. Assim como o fogo testa o ouro, a adversidade testa os homens fortes. Ele comparava a vida confortável, livre de desafios, a uma armadilha mortal. Sêneca incentivava ativamente buscar dificuldades para fortalecer a mente. Ele destacava a importância de desafiar-se diariamente, tomando decisões que impulsionam, em vez de se acomodar. A resistência mental, segundo Sêneca, é essencial para enfrentar as adversidades e se tornar uma pessoa mais resiliente. Sétima lição estoica: conecte-se com quem o fará evoluir. Sêneca enfatizava a importância de escolher cuidadosamente nossas companhias, pois as pessoas ao nosso redor influenciam nosso caráter. Ele aconselhava associar-se com aqueles que nos tornarão melhores e receber aqueles que também possamos aprimorar. Essa ênfase na influência das pessoas ao nosso redor ecoa a ideia de que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo, uma noção que ressoa até os dias de hoje. Oitava lição estoica: a vida é finita. Sêneca abordava a finitude da vida, advertindo contra o erro de pensar que a morte é algo que nos aguarda no futuro incerto. Ele propunha preparar nossas mentes como se estivéssemos chegando ao final da vida a cada dia. A contribuição marcante de Sêneca sobre o tema é que, na realidade, a morte não é um ato final. Ele instigava a perceber que morremos todos os dias, que cada momento passado é irreversível. Sua mensagem ressoa como um chamado para viver plenamente, pois o tempo é constante, e a sorte está sempre presente. Em resumo, as lições de Sêneca abrangem desde a importância de permanecer ancorado na realidade até a resistência mental, escolha cuidadosa de companhias e a conscientização da finitude da vida. Suas ideias continuam a inspirar aqueles que buscam uma vida significativa e enraizada na filosofia estoica. Parte 3. Marco Aurélio. Marco Aurélio é verdadeiramente único, sendo o último dos 5 grandes imperadores de Roma. Dedicado estudioso do estoicismo, uma antiga escola de filosofia originada em Atenas no início do século I a.C., baseada na crença de que não controlamos o mundo ao nosso redor, apenas como reagimos a ele. Em meio a um mundo que enfrentou 15 anos de pandemia, distúrbios civis, guerras nas fronteiras, decadência cultural, desigualdade de renda e mais, é compreensível por que Marco Aurélio se sentiu atraído por essa filosofia. Ele se via como alguém em busca de alívio para uma erupção cutânea ou uma queimadura, e o estoicismo era seu bálsamo calmante, uma loção morna. Diante dos desafios que liderou como imperador, enfrentando as complexidades de seu tempo,
Marco Aurélio procurou proporcionar ao mundo sua única obra conhecida, as Meditações. Este documento é verdadeiramente único e incomparável na história, servindo como um veículo para transmitir esse bálsamo, esse guia, essa medicina, às gerações futuras. O historiador Brand destaca que poucos hoje se interessam pelas manobras dos comandantes romanos, mas o que os séculos preservaram é o caderno de pensamentos de um homem cuja vida real permanece em grande parte desconhecida. Marco Aurélio não registrava eventos do dia ou planos para o dia seguinte, mas sim algo de interesse muito mais duradouro, anotando suas meditações na penumbra da meia-noite. Este ato singular oferece uma visão profunda da mente de um líder diante dos desafios e incertezas de sua época. Parte 4. Ideais e despertar para a vida. Os ideais e aspirações que permeavam a vida de Marco Aurélio refletiam um espírito comum, e é precisamente para isso que o estoicismo foi concebido, como uma medicina para a alma, aliviando as vulnerabilidades da vida e nos equipando com o necessário para prosperar. Na nona lição estoica, a ênfase recai sobre o despertar para a vida ao amanhecer. Marco Aurélio instigava a si mesmo a enfrentar a dificuldade de levantar da cama, lembrando-se de seu propósito. Ele ponderava: tenho que trabalhar como ser do que tenho do que reclamar. Se vou fazer o que nasci para fazer, o que fui trazido a este mundo para fazer, ou será que fui criado para me aninhar sob as cobertas e ficar quente? Um dos momentos mais intrigantes das meditações é a discussão interna que Marco Aurélio mantinha consigo mesmo no início do livro. Claramente, era um diálogo que ele repetia consigo mesmo muitas vezes, especialmente nas manhãs em que, como muitos de nós, sabia que precisava sair da cama, mas desejava desesperadamente permanecer sob os lençóis quentes. Este conflito interno oferece um vislumbre da luta cotidiana entre a responsabilidade e o conforto. Parte 5. Despertar para o dever. A compreensão dessa dinâmica é fácil, mas também é impressionante. Na realidade, Marco Aurélio não precisava, em essência, sair da cama. Sendo imperador, ele detinha o privilégio de não precisar fazer nada. Poderia ter escolhido dormir todos os dias sem enfrentar consequências imediatas. Ninguém cortaria seu salário, ninguém questionaria por que estava atrasado. No entanto, Marco insistia em se levantar cedo e iniciar o trabalho. Por quê? Como Dante poeticamente expressou, debaixo das cobertas, não há caminho para a fama, nada pode ser alcançado encolhido sob os lençóis. Marco compreendia que ganhar o amanhã era crucial para vencer o dia e alcançar o sucesso na vida. Ele entendia que ser o homem mais poderoso do mundo não o isentava de viver de acordo com a natureza. Consciente de que seu status não tinha significado real e que suas obrigações pessoais exigiam que acordasse, Marco sabia que permanecer na cama significava apenas adiar o inevitável e perder o controle. Parte 7. Virtudes estoicas e transformação. Paciência, capacidade de recuperação e luta, podemos encará-las como oportunidades para demonstrar nosso valor, como uma forma de aprender sobre pessoas, situações, ações ou coisas. Marco Aurélio acreditava firmemente nessa última abordagem. Escreveu sobre como o fogo transforma em chamas tudo o que é lançado nele, comparando os obstáculos a combustível para o nosso progresso. Para Marco Aurélio, não se tratava simplesmente de aceitar ou resignar-se às dificuldades. Antes de tudo, tratava-se de aceitá-las, de decidir tirar proveito delas, de enxergar nelas uma oportunidade e não um obstáculo. Dessa forma, podemos transformar o que nos acontece em combustível. Tudo o que nos ocorre tem o potencial de nos tornar melhores e mais brilhantes. Podemos, de fato, transformar o obstáculo em caminho. Na 11ª lição estoica, Marco Aurélio destaca as virtudes estoicas. Em algum momento de sua vida, ele escreveu que, se encontrar algo melhor do que a justiça, deve agarrá-lo.
Essas virtudes são pilares fundamentais para a filosofia estoica, enfatizando a importância de cultivar qualidades como sabedoria, coragem, equanimidade e justiça em nossa jornada. Parte 8. Virtudes inabaláveis em meio à adversidade. Honestidade, autocontrole e coragem. Se por acaso encontrar algo que ultrapasse essas virtudes, abrace-o sem reservas. Deve ser algo verdadeiramente extraordinário. Enquanto Marco Aurélio registrava suas meditações, Roma enfrentava desafios monumentais. A cidade foi invadida, desencadeando uma guerra que se estendeu por 5 anos. O rio Tibre, por sua vez, testemunhou uma das inundações mais severas da história, resultando na destruição de lares e gado, o que por sua vez gerou fome em Roma. Após a vitória na guerra, os soldados retornaram para casa, mas trouxeram consigo uma doença mortal conhecida como a peste antonina. A população, já abatida pela fome e pela praga, viu-se enfrentando numerosas tribos hostis do norte, que aproveitaram a oportunidade para se unir e atacar os romanos. Durante o restante do reinado de Marco Aurélio, ele enfrentou simultaneamente os males da peste e as adversidades da guerra. Surpreendentemente, em suas meditações, Marco Aurélio não faz menção a nenhum desses terríveis eventos. Em vez disso, destaca que não há desafio ou problema tão grandioso que o impeça de responder com as 4 virtudes estoicas: coragem, honestidade, autocontrole e perseverança. Parte 9. Resiliência e sabedoria em meio aos desafios. Temperança, justiça e sabedoria, em outras palavras, não temer, não ceder aos instintos mais baixos, não se colocar acima dos outros, e não se perder nos detalhes, mas compreender o quadro geral. Marco Aurélio afirmava que enfrentar qualquer desafio era uma oportunidade para demonstrar essas 3 virtudes, tornando as situações mais complexas simples e claras. Ele destacava que o que realmente importava era fazer o que é certo, enquanto o restante perdia importância. Lembre-se deste princípio, escreveu Marco Aurélio. Quando algo ameaçar causar-lhe dor, a própria ocorrência não é uma desgraça. Lidar com isso e prevalecer é uma grande sorte. As coisas que não desejávamos que acontecessem, na realidade, não ocorreram. Essa perspectiva, compartilhada por Marco Aurélio, aborda eventos como a perda de um ente querido ou o afastamento de alguém que nos é importante. Embora nossos instintos possam nos levar a rotular esses eventos como desafortunados, Marco Aurélio instiga a reflexão, questionando se essa interpretação faz sentido diante de uma visão mais ampla da vida. Parte 10. Uma perspectiva fortuita nas vitórias e derrotas. Ser afortunado ocorre quando alcançamos nossos desejos, enquanto a infortuna nos toca quando, por qualquer razão, não conseguimos atingi-los. Essa é a visão comum. No entanto, Marco Aurélio propõe uma abordagem diferente. Em vez de rotularmos a ausência de nossas expectativas como uma desventura, ele sugere que invertemos essa interpretação. Para Marco Aurélio, é uma sorte quando as coisas não ocorrem conforme desejamos. Ele enfatiza que é uma bênção ter escapado ileso, sem ser despedaçado pelo presente ou atormentado pelo futuro. Essa abordagem desafia a ideia tradicional de sucesso e fracasso, encorajando-nos a ver cada desfecho, mesmo que não conforme planejado, como uma fortuna que preserva nossa integridade e resiliência diante dos desafios. Parte 11. Resiliência e integridade estoica. O desdobramento poderia ter ocorrido com qualquer um, mas nem todos teriam emergido ilesos. Para um estoico, o verdadeiro dano só se manifesta quando nosso caráter é impactado. Sofremos prejuízos ao abandonar nossos princípios ou negligenciar nossas próprias normas. Perder dinheiro, um amigo ou enfrentar críticas pode não ser desejável, mas isso não nos torna desafortunados. A capacidade de resposta não nos foi retirada, nosso caráter permanece íntegro.
Não existe uma regra que dite que devemos enlouquecer, desmoronar ou ficar ansiosos diante desses desafios. Você ainda mantém o controle, ainda é você, e isso, segundo a perspectiva estoica, é algo verdadeiramente afortunado. Parte 12. Consciência da vida e morte. Na 12ª lição estoica, Marco Aurélio nos instiga a estar conscientes da morte. Ele nos lembra de que a vida pode se dissipar a qualquer momento e encoraja-nos a deixar que essa consciência influencie nossas ações, palavras e pensamentos. Pierre Rabhi descreve as meditações como uma coleção de exercícios espirituais, e nenhum deles é mais proeminente do que a reflexão sobre a mortalidade. A saúde debilitada de Marco Aurélio, a perda precoce de seu pai e a tragédia de perder 8 filhos talvez tenham alimentado essa profunda consciência da morte. A praga antonina, que ceifou entre 10 e 18 milhões de vidas, também contribuiu para sua reflexão. A prática ancestral do memento mori, remontando a Sócrates, era uma constante em sua vida. Ele acreditava que essa prática não era mórbida, mas sim libertadora, inspiradora e essencial para a felicidade. Para muitos, contemplar a morte é considerado sombrio, desagradável e assustador. Marco Aurélio desafiou essa visão, destacando que a conscientização da nossa mortalidade é energizante. Serve como um abalo que nos mantém no presente, reduzindo a importância de preocupações fúteis. A luz da morte revela que poucas coisas merecem nosso estresse, irritação ou preocupação. Portanto, a 12ª lição estoica nos lembra de manter viva a consciência de que a vida é efêmera, incentivando-nos a viver cada momento com propósito e sabedoria. Marco Aurélio nos desafia a refletir sobre como escolhemos gastar nosso tempo, reconhecendo que poderíamos deixar esta vida a qualquer momento. É uma chamada para a ação consciente e uma busca pela verdadeira felicidade. E se você apreciou este vídeo, não hesite em compartilhá-lo com um amigo que também possa se beneficiar dessas lições atemporais. Ajude-nos a espalhar essa sabedoria milenar. Se você deseja explorar ainda mais as lições históricas, confira nossa playlist completa sobre estoicismo. Obrigado por assistir.